Oi, oi! No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência ao longo desses 3 anos, pouco mais de 3 anos, viajando com um bebê, que agora já é uma criança de 3 anos e meio. Então a gente fez uma primeira viagem com o Vic quando ele tinha 4 meses. Foi uma viagem de carro, relativamente longa. A gente foi daqui pra Suíça passar o Natal. Foi para a parte alemã da Suíça, bem perto de Zurique. Então essa viagem em tempos normais a gente faria em 7 horas, a gente acabou fazendo em pouco mais de 9 horas, porque tinha que contar com as paradas para amamentar, as paradas para trocar fralda, esticar um pouquinho as pernoquinhas, e ele foi ficando no fim da viagem bem de saco cheio. Então a gente teve essa primeira experiência aí com viagem longa, quando ele era muito pequitito. Depois disso a gente viajou uma outra vez de trem, mas foi uma viagem relativamente tranquila e já era um pouco maior. Quando a gente foi para Normandia, a gente quebrou essa viagem em algumas etapas. Então foi um pouco mais tranquilo, foi menos puxado. E o trem a gente tem a mobilidade que a gente não tem dentro de um carro, né? O carro a gente é obrigado a parar. No trem a gente se vira lá dentro. E com 9 meses a gente fez a nossa primeira viagem de avião com o Vic e a gente foi ao Brasil. Então essa foi a primeira prova de fogo em altitude, e eu vou focar mais nessa questão do avião. Minha preocupação maior era o choro, e no fim das contas foi super tranquilo. Mas vou deixar linkado aqui embaixo o post mais recente que eu fiz falando sobre viagem de avião, tudo que eu pude imaginar, tudo que eu tive de experiência para contar sobre viagem de avião. E os posts dessas duas primeiras viagens que a gente fez com ele, uma de carro e uma de trem, também vou deixar linkados na descrição. Até os 2 anos a criança não paga passagem de avião, a gente faz uma reserva no nome deles também, mas eles viajam no colo de um dos pais. Então a gente revezou o Vic porque comemos uma mosca monumental e não reservei o assento onde a gente pode colocar um berço. Mesmo sabendo que o Vic não ia necessariamente dormir no berço, porque, sei lá, ele estava no limite do tamanho, mas o berço quebra um galho na hora de... chegou a comida. O que você faz com aquela criança que tá ali em você, né, no seu colo, aquele bebê grande? Então a gente teve que revezar. Uma hora um carregava, enquanto o outro comia, e aí depois reveza. Então o berço é até pouco antes de 1 ano, assim, a criança, eles dizem que a criança com 70 centímetros ainda cabe dentro do berço. O berço é uma boa, então a gente faz a reserva da nossa passagem, depois liga na central de atendimento e fala, olha, eu quero aquele assento lá, eu tô viajando com uma criança, eu queria ficar no assento onde tem o berço. A gente fez isso na volta do Brasil. Então quebrou um galho mesmo, porque a gente pelo menos colocava ele ali na hora de comer, ficava mais tranquilo. O Bernardo que trocou as fraldas dele no voo, mas o trocador fica dentro do próprio banheiro, em cima do vaso sanitário, abaixa. A gente usa o álcool gel para limpar, mas todos os trocadores do universo, que a gente já levou ele, a gente usa o álcool gel, coloca uma fralda de pano em cima e trocava, fazia a troca de fraldas. Então nessa época desse meu voo, a maior preocupação era, será que ele vai dormir? Ele capotou o voo inteiro. Antes de o avião mesmo decolar, ele já tinha apagado em todos os voos, sendo que a gente fez essa viagem à noite. Então foi uma coisa boa. Comida. Ele tinha 9 meses. Eu já tinha começado a introdução alimentar, mas eu falei, não vou fazer papinha, não vou fazer uma comida pra ele mama. Chegava lá, se ele tava com fome, a gente tentava alguma coisinha, um pedaço de pão, alguma coisa assim, geralmente não adiantava muito. Ia pro peito, pronto, acabou. Resolvido o problema muito fácil, essa parte da alimentação, mesmo ele já tendo começado a introdução alimentar, porque se ele não queria nada, era o peito que garantia. À medida que ele cresceu, a gente preparava a comida e levava. Quando a gente foi pro Canadá, ele estava com 1 ano e 7 meses, eu preparei um macarrão cheio de leguminhos, que é uma coisa que era garantido que ele ia gostar. E agora, grande, já com 3 anos, né, a gente pode escolher o menu. Então, a nossa próxima viagem, que a gente vai fazer semana que vem, dessa vez ele vai ter o próprio menu criança, porque como ele come o que a gente come normalmente, sempre foi, eu acabei não optando, nas últimas viagens que a gente fez com ele, eu não optei por escolher um menu infantil específico. Então, a hora que os comissários passavam pra gente fazer a escolha,
perguntava pra ele. Aí ele escolhia. Obviamente ele não come a quantidade toda. Em geral, a refeição principal ele comia. Agora vai ser o primeiro teste do menu infantil com Air France. Se for uma criança que realmente tem alergia alimentar ou tem um pouco mais de dificuldade com o alimento fora de casa, a gente pode levar a comida da criança dentro do avião. Até pra gente também a gente pode levar, isso não tem problema. E eles são realmente tranquilos com tudo que é relacionado à criança. Então a gente pode entrar com as garrafas, quem faz a mamadeira pode levar a garrafa de água dentro do avião, a gente passa pelos raios-x, quando passa pelo raio-x é só informar que é pro bebê ou pra aquela criança, que eles não enquadram a gente naquele limite do 100 ml. Para remédio, eu precisei levar um remédio pro Vic durante uma viagem e o frasco excedia o 100 ml, eu tinha a receita, mas eu tinha a receita super por acaso. E aí, desde então, eu só viajo com as receitas dos medicamentos dele que eu preciso levar. Em geral, é só medicamento para dor, mas eu procuro viajar sempre com a receita médica. A água dele, uma garrafa d'água sempre, porque é bom para os ouvidos, né? Quando sobe o avião ou quando desce, que dá aquela mudança de pressão. Põe para beber uma água, as crianças que são menores, põe no peito ou dá uma madeira ou a chupeta, porque ajuda a equalizar e diminuir o incômodo no ouvido. Uma coisa que eu sempre faço também, eu sempre tento fazer, dessa vez não vai dar, mas porque a gente consultou recentemente, eu marco uma consulta médica uma semana antes da viagem para conferir os ouvidos, para ver se ele não está com nenhuma inflamação no nível ouvido, nariz, que pode dar dor no pouso ou na decolagem. A minha grande preocupação é o tédio durante o voo. O que fazer com uma criança durante o voo, como entreter. Quando ele era muito pequitito, 9 meses, foi uma viagem muito fácil, porque ele dormiu só. Um pouquinho maior foi, quando ele tinha 1 ano e 7 meses, a gente foi pro Canadá. Como a gente veio da Europa pro Canadá, para Vancouver, a gente voltou no tempo, né? Então foi um voo diurno, era a minha grande apreensão. O que fazer com essa criança a hora que a soneca acabar? Porque uma hora a menina acorda, né? A gente tinha preparado alguns livrinhos, então eu tinha pensado num livrinho de quebra-cabeças dentro do avião. Ele gruda mais ou menos aqui, então fica tudo encaixadinho. Então ele não é tão problemático. As peças são grandes. Vou confessar que na realidade ele não curtiu muito não. Mas tem a historinha também, então eu lia a historinha pra ele, mostrava as imagens, perguntava se ele queria brincar e tudo. Ele gostou de escutar a historinha, mas ele não se interessou muito naquela época pelo quebra-cabeça. Uma outra coisa que eu levei naquela época, mas porque eu comprei por acaso, por erro, na verdade. São 3 cartazezinhos como esse. Eles são aqueles decalques. Isso que a gente já fez. São os decalques, os transfers, que a gente põe o negocinho aqui em cima, colore, daí o bichinho aparece aqui. Isso que eu comprei por erro, achava que era adesivo. Ele hoje, com 3 anos e meio, ele se diverte super com isso aqui. Então é uma coisa que eu vou comprar para a próxima viagem também, porque é uma diversão que gasta um certo tempo para poder fazer. Eu acabei encontrando esse livrinho de adesivos com atividades para fazer, são várias atividades. Esse aqui tem mais de 50 páginas de brincadeira. Então tem os números, tem brincadeira de simetria, então aqui a gente tem que estar com a criança, pergunta o que é, jogo de erro, para completar a figura, enfim. Eu achei bem legalzinho. Comprei 2 desse estilo aqui, comprei no supermercado. E brincadeira com adesivo é muito bom, porque a gente só precisa do livro, né? Não precisa de mais nada. 1000 adesivos! 1000 adesivos. Isso aqui é 1000 adesivos. Outras coisas que a gente adora. Revistinhas. Ele ganha toda vez que vem uma avó, vem alguém do Brasil, que a gente vai ao Brasil, então a gente sempre tem umas revistinhas da Turma da Mônica. Ele é o fã do Chico Bento, então é que ele mais gosta do Chico Bento. Livrinho, às vezes eu falo pra ele, escolhe um livro e um brinquedo pra gente levar na viagem. E aí ele escolhe, põe na mochilinha dele e vai. E isso aqui foi muito legal,
Esse é um brinquedo, aquele brinquedo de passar as cordinhas nos buraquinhos. Isso para coordenação, isso é super bacana. É parte do kit da Lufthansa, que a gente ganhou quando a gente foi agora para o Japão. Então, as empresas, as companhias aéreas, quando a gente faz voo de longa distância, eles também têm um kit que eles dão para as crianças. Depende da companhia aérea. Por exemplo, a Lufthansa, quando a gente foi, eles entregaram para ele esse brinquedo, um baralho e um kit de colorir, com lápis de cor, apontador, e tinha uma régua daquelas para medir a altura da criança, que era para colorir. Na Air France, eles perguntam a idade da criança e eles têm um kit por idade. Então, ele já ganhou o kit que tinha adesivo, caderninho para colorir, giz de cera ou lápis de cor, depende. Aí é de companhia para companhia, mas em geral eles já têm bastante coisa material mesmo para fornecer pra gente quando eles chegam no avião, os pequenos, ter o entretenimento, né, de bordo, que é uma boa também. O Vic, ele não usou no primeiro voo, obviamente, 9 meses possível, né, e principalmente porque dormiu. No voo pro Canadá, eu acho que a gente liberou alguma coisa pra ele, mas ele se entreteve muito mais com os caderninhos dele, com os desenhos que a gente fazia com ele, as historinhas, do que ele não estava muito ligado, ele não ficou muito tempo fixado na telinha, não. E agora no voo do Japão, na volta, né, que foi um voo diurno também, Tóquio, Munique, foi um voo bastante longo. Ele dormiu mais da metade do voo, mas o tempo que ele ficou acordado, ele conseguiu assistir vídeos, ele pedia às vezes para desenhar, ele tinha hora que ele desconectava completamente do vídeo, então ele falava, não quero mais, quero colorir, quero ler. A gente leva um livrinho de quadrinho, em geral ele se diverte durante muito tempo. Então essas são as minhas dicas para entretenimento dentro do avião. O que fazer quando a criança chora? Cara, a criança chora. O Vic hoje ele consegue explicar porque que ele tá chorando, então a gente vê. Na viagem do Japão ele começou a ficar meio ranzinhos, ele estava com sono, a gente pôs ele pra dormir e acabou. A maior parte das vezes que eles choram é o incômodo dos ouvidos. O barulho pode às vezes assustar as crianças. Fralda, dor, fome, enfim, o mesmo motivo que ele vai chorar fora do avião, ele vai chorar dentro do avião. Mas só que a única expressão que um bebê, por exemplo, tem é o choro. E ninguém tolera, né, o choro. É uma coisa que incomoda realmente as pessoas. E eu me lembro que antes desse meu primeiro voo, eu conversei com os comissários de bordo e perguntei. Choro não é uma coisa que incomoda os comissários de bordo, de forma alguma. E eles são extremamente solícitos com a gente. Então eles vinham, deram todas as orientações pra gente no primeiro voo, pra questão do incômodo do ouvido, como que a gente podia fazer para poder diminuir isso. Então essa parte da chupeta, a coisa da sucção, para poder equalizar, isso foi tudo orientação deles dentro do avião. Mas eles honestamente não são, eles são muito, muito atenciosos com a gente, quando a gente tem criança pequena. Tão atenciosos que quando a gente foi pro Canadá, o Vic era pequeno, menor de 2 anos, então ele viajava no nosso colo. A comissária viu que tinha lugar vazio no avião, tinha uma pessoa, a gente estava na caçula de 3, tinha uma pessoa sentada do nosso lado, ela falou com ele, falou assim, tem um lugar vazio ali na frente, o senhor quer ir pra lá? Lá não tem criança. E aí liberou o assento pro bebê. E foi, o cara topou aí na hora. Ele não estava incomodado com a criança, mas ele topou aí e ela liberou um assento pro Vic. Então ele pôde dormir, já estava grandinho, né? Ocupava um certo metade de mim. E pra gente foi super prático ter aquele espaço pra ele só. Ah, cara, a questão do fuso horário é um desafio. Essas 2 viagens extremas que a gente foi para um extremo oeste e o extremo leste, né? Quando a gente foi para Vancouver em 2017 e agora em 2018 que a gente foi para o Japão, né? A gente foi para o extremo leste. São diferenças de fuso extremamente grandes pra gente. Então, daqui para Vancouver eram 9 horas a menos e daqui para Tóquio foram 8 horas a mais. Era uma coisa que pra gente já era pesada. Pra uma criança fica realmente muito pesado.
No Canadá, o Vic fazia os cochilos dele, assim, maravilhosamente bem. A gente manteve a alimentação nos horários locais, para poder ajudar a regular melhor o fuso e entrar mais rápido no fuso local. E a mesma coisa no Japão. Em Vancouver, ele foi mais sensível à questão do fuso, porque 2 horas da manhã acordava e assim, uhul. A gente falava com ele, não, olha pela janela, tá escuro ainda de noite, tá na hora de dormir. Pum, vamos voltar a dormir, a gente voltava a dormir. E fomos regulando assim até ele não acordar mais no meio da madrugada, achando que era 10 horas da manhã. A volta do Japão, que foi o mesmo efeito da ida pro Canadá, né? Foi mais fácil, eu achei que foi mais fácil ele entrar nesse fuso de volta do Japão, e no fuso de ida também não foi tão... não achei que teve tanta complicação, não. É isso, eu acho que eu tô me lembrando aqui dessas aventuras aéreas com esse pequenino viajante. Então espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas, encorajado alguns pais. Honestamente, a gente sobrevive a qualquer coisa com esses pequititos. Ah, uma dica. Acho que vale para qualquer idade de criança. Leva uma muda de roupa extra para criança, obviamente, mas pra gente, pros pais que estão com a criança, porque pode acontecer qualquer coisa. A criança pode, sei lá, derramar um suco em cima da gente. Outras coisas também podem acontecer, né? Mas principalmente porque pode acontecer da criança dar uma braçada e derramar uma coisa em cima da gente. Esse tipo de acidente acontece, entendeu? As informações mais detalhadas, então, estão lá no post, que eu deixei linkado aqui na descrição. Espero que este vídeo tenha sido útil, tenha esclarecido alguma coisa. Deixa comentário aqui se tiver mais dicas, se tiver dúvida que não esteja esclarecida nem no vídeo, nem no post, porque o objetivo é encorajar as pessoas a levarem os pequetitos, a descobrirem esse mundão aí, que é muito legal. A gente aprende bastante também viajando com criança. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.